Hoje nem sequer, quase nem em mês nenhum se planta mais, está muito pouco. Mas aquela confiança de que a sua lavoura ia produzir, aquilo é fé. Fé. Depois vem a outra questão que eu gostaria de citar, sobre a fé, o dom da fé. O que é o dom da fé? Ele dá aqui, tem a explicação do texto, mas eu tenho essa é particular. O que é o dom, a fé? A fé são os olhos que veem o que ainda é invisível. É pela fé que se vê o que ainda, aliás, tem base lá em Hebreus, né? Ainda ninguém vê, mas ele vê, ele sabe, ele confia. A fé são os olhos que veem o que ainda está invisível. Vai se tornar visível, ele crê, mas ainda está invisível. Bom, o que significa fé, então? Na epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento. Essa é a definição mais lógica, né? Mais segura. A fé é o firme fundamento, não é um vacilante, é firme. Fundamento das coisas que se esperam e das provas, e prova das coisas que se não vê. Pronto, está aí. São os olhos que veem o que ainda está invisível, né? Pois bem, essa é a definição bíblica sobre fé, pois mostra a total confiança e dependência de Deus. Quem não tem a fé apela para outros recursos, para o homem que ele julga mais poderoso do que ele, que tem mais capacidade do que ele, apela para um bocado de outras coisas. Mas aquele que tem fé em Deus, apela para Deus, ele é dependente de Deus e também da fé. Ele depende, ele apela para a fé. Deixa eu ver, o capítulo 11 de Hebreus é também conhecido como a galeria dos heróis da fé. Está cheio lá de pessoas que deixaram o seu testemunho de fé. E quantos, não é? E quais? Que maravilha é olhar, ler aquele texto, aquele capítulo. Pois bem, as coisas sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Então, é pela fé que muitas maravilhas acontecem na vida da igreja, no meio, e não só na igreja. Pela igreja acontece também lá fora, porque a igreja é em ação. A igreja chega lá diante de determinada situação, um problema, uma enfermidade, não sei o que é mais, e ela ora, e ela clama, e ela busca a Deus. Peraí, ela determina? Não, a igreja não determina, a igreja pede, a igreja ora, quem determina é Deus. A igreja não é Deus para determinar. Eu determino que essa doença, não, eu não determino, eu oro, eu peço, eu clamo. Tem muita gente aí determinando. Tem. Deus parece que perdeu o seu lugar para esse povo. Muita gente muito poderosa, e Deus ficou acolá num canto. Quem determina sou eu. E eu determino isso, eu determino aquilo. Eu só não sei se aquelas determinações valem. Será que acontece? Acontece quando Deus fala, quando Deus determina, quando Deus ordena, quando Deus manda. Se é eu que mando sozinho, não acontece nada. Acontece ainda decepção.
Alguém creu na hora que eu orei, que eu determinei, mas aí não aconteceu nada, aí vem em seguida a decepção. É isso que dá. Mas a fé como dom é distinta daquela fé que recebemos por ocasião da nossa conversão, conforme Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O Senhor Jesus disse em João 5:24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Crer aí é empregar fé. Empregar fé. Então, a fé, o dom da fé, aliás, é isso mesmo, o dom da fé é diferente da fé salvadora. Essa fé que recebemos quando aceitamos a Cristo, quando estamos diante desta grande oportunidade. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Então, esta é a fé salvadora, que o escritor usou outra palavra aqui, salvífica, mas não muda nada, não altera nada, é a mesma. A fé salvadora. O camarada precisa exercer esta fé em Deus, em Cristo Jesus, porque Ele é que é o Salvador. Ele foi quem concretizou a nossa salvação, preparou e nos colocou à disposição, aliás, e colocou à nossa disposição. Então, esta é a fé salvadora, e é importante que a pessoa conheça e pratique. Crer em Jesus para a sua salvação é exercer fé nele, que ele é capaz, ele é suficiente, ele é poderoso. É a fé salvadora. E tem mais, o dom da fé, tem também a fé como fruto do Espírito, né? A fé como fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22, tem lá uma lista de manifestações, porque o fruto é um só, né? O fruto do Espírito. E dentre estas manifestações, me permitam chamar de sabores. Eu estou fazendo de conta que está aqui a laranja, não é? E aí tem lá aquelas partículas que alguns chamam de gumes, não é? Pois bem, então a fé é um desses gumes, dessas partículas da laranja, do fruto, visto que o fruto é um. Pois bem, então a fé também está lá, e ela é fundamental, ela é importante para o nosso fortalecimento no caminho, para a nossa caminhada. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. É interessante isso aqui. O dom da fé é a capacitação que o Espírito Santo... Aí as pessoas esquecem isso, se é que já leram, se é que já ouviram, e aí passa para aquela da determinação. Eu quem mando. Bom, senhor, eu vou, mas quem manda lá sou eu. Quem vai determinar sou eu. Eu acho que isso é muito atrevimento. É muito atrevimento. Ora, mas veja mesmo, eu tenho alguém que pode todas as coisas, aí eu dou um canto de grade nesse alguém, fica para lá, e eu quem vou fazer? Como se eu pudesse, não é? Oh, meu Deus do céu, tem piedade. Pois bem, de acordo com o teólogo Stanley, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou
oportunidade especial. É o que esse pessoal aí tem se deparado, ocasiões especiais. E ao invés de aproveitar o momento para glorificar o nome de Deus, o grande problema hoje é que ninguém quer glorificar a Deus, não. Ele quer ser glorificado. Quem foi? Foi o bispo. Eita Deus. Aí todo mundo, vixe, mas foi o bispo. Foi o bispo. E Deus estava onde? Ficou onde? E Deus? Ninguém quer mais glorificar a Deus. Ele quer ser glorificado. Ele é que quer ser. E isso é mal. É muito mal. Fé. A fé é esta capacidade. Mas sem esquecer que é Deus quem dá. É Deus, vem de Deus. É de lá que vem. Pois bem, e então é importante. Eu não olhei quando foi que eu comecei, presbítero, para saber o tempo que me resta. Você puxa no paletó, mas eu não trouxe o paletó. Ah. Pois bem, então, meus irmãos, é importante conhecermos isso. Aliás, nós conhecemos, graças a Deus. A gente só está acendendo na nossa mente, não é? Reavivando, graças a Deus, porque essa igreja tem ensinado direito. Tem, graças a Deus. E determinados momentos, certos assuntos vêm a nós para refrescar a nossa mente. Espera aí que eu preciso de socorro. Pronto. Obrigado por quem trouxe. Pois muito bom. Então, muito bem, é importante a nossa caminhada, mas ela é importante com Jesus. Porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Pelo contrário, sem Ele só tem decepção. É decepção. A gente pensa que é, mas não é. Aí depois, quando chega lá no final da história, mas Senhor, eu fiz tantas maravilhas em teu nome, eu curei, aí sai dizendo, como se Deus não soubesse. Deus esqueceu. Deus teve amnésia, foi? Nunca. É que não é registrado lá aquilo que Ele não mandou, aquilo que Ele não determinou, ou aquele que Ele não enviou. Lembrando que, onde é? Em Romanos. Não, é Romanos? É. Também diz lá em Isaías, como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Olha a sequência. E tem mais, né? Essa ordem aqui, ela é maior. Mas para que as pessoas ouçam, o mundo ouça, é preciso que tenha quem vá lá. Quem vá até lá, anunciando, pregando, falando. As pessoas ouvem e aceitam. Bom, nem sempre, mas ouviu, e você ficou livre do seu sangue. Essa é a consciência que a gente precisa ter. Pela fé, chegar até lá. Quer ouçam, como disse o Senhor a Jeremias, quer deixem de ouvir. Mas a minha e a sua tarefa é ir lá e falar para eles. Como pregarão? Paulo, enquanto estava preso, e falando da sua situação, que era difícil, lá naquela prisão úmida,
E eu, com toda certeza, não passei por lá não, mas eu tenho toda a certeza que não era nem um pouco agradável o odor que exalava dali, daquele lugar. Eu não tenho nem dúvida, além de fria e muito ruim. Mas era o doutor Paulo, bispo, você esqueceu? Era, mas aquele lugar não era do doutor Paulo, não. Aquele lugar ali era dos condenados, era dos bandidos, era das pessoas que estavam sendo investigadas, aprisionadas por males sem conta que haviam feito. Paulo estava lá, estava na conta deles. Pois bem, aí ele disse: tem muita gente por aí pregando. Viu? Soube da minha prisão e tem muita gente por aí pregando. Uns para dar continuidade o meu ministério, a minha tarefa de anunciar. Amém? Glória a Deus, contanto que o Senhor seja glorificado. Mas tem outros que pregam pensando, querendo aumentar a minha dificuldade, como se aquilo fosse uma coisa má. As autoridades atribuíssem aquele mal a Paulo, que está incentivando aqueles a ir pregar também, e a isso aumentasse o sofrimento de Paulo. Você entende? Mas ele estava pregando, mas o objetivo era outro. Era outro. Então, pela fé, Paulo permaneceu lá, confiante, e inclusive disposto aliás, ele já deu a sua vida em favor do Evangelho. Bom, mas supondo que já estamos aqui no final, o terceiro subponto aqui é o exemplo bíblico do dom da fé. O exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, porque ele vinha aí, me permitam a linguagem regional e matuta e eu não sei o que é mais, armado com unhas e dentes. E para que isso tudo? Para pegar de volta aquela mão de obra tão grande que ele tinha, o serviço dos israelitas, e sem pagar um centavo. Antes pagava só com açoites, com chicotes. Tá pouco, mete o chicote que é para trabalhar mais. Preguiçosos. Ora, preguiçoso, vai fazer para você ver quanto custa. Pois bem, então o faraó estava já próximo, bem próximo, chegando. Ele disse: eita, agora acabou. O Moisés confiantemente levantou a voz para o povo e disse: olha, não se apavore não. Não se apavore, porque os egípcios que vocês estão vendo, dá uma olhadinha aí, vai, olha, isso sou eu que estou dizendo, viu? O texto não diz não, mas é como se ele dissesse: dá uma olhadinha aí, vocês vão ver pela última vez esses que vêm aí, e nunca mais os vereis. Mas por que isso? Porque eles entraram no caminho que não era para eles. Deus não fez nenhum caminho para os egípcios no meio do mar. Deus fez para o seu povo, para a sua igreja. Entrar no lugar que não lhe pertence é perigoso. Entrar no trabalho, na obra que não é tua, é perigoso. No terreno que não é teu, sem ninguém dar permissão. Por isso que quando a gente vai chegando na casa alheia, a gente faz mil manifestações.
bate palma, bate na porta, chama, e aquela, por quê? Porque a casa é do outro, não é a minha. A minha não, a minha eu chego, meto a mão no trinco e entro, é a minha, mas lá na outra não. Na outra, na casa de alguém, se ele permitir, você entra. Se não, assim foi seria com o faraó. Mas ele foi mal educado. Eles entraram aí, a gente entra também. Ora, mas tá. A gente entra também. E tentaram, resultado, tiveram que beber muita água salgada até não poder mais e depois morreram. Todos eles. Mas finalizando realmente, a fé de milagres. Fé de milagres. Onde é que tem isso, bispo? Aqui, em Atos 14, 9. Olha. Atos 14, 9. Este ouviu falar Paulo, que um homem que era coxo, era enfermo, nunca tinha andado, não era o da Porta Formosa não, viu? Era não, isso aqui era outro. Era em Listra, na cidade de Listra. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse: levanta-te direito sobre os teus pés. Eu acho legal. Levanta-te direito, não é levanta torto, pensa para um lado, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele, deixa, oh glória, e ele saltou e andou. Um coxo salta, não, coxo não, mas um ex-coxo salta, né? 3? Tá bom, obrigado, eu saio já. Mas um ex-coxo salta, anda, pula, dá glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque não é mais coxo, ele agora é sadio. Eu me esqueci que eu estou quase coxo aqui, aí já ia pulando também, mas não posso não. Pois bem, então, em Atos 4, mas tem mais, em João 4 e 48, cadê? João 4 e 48, o homem que pediu pelo seu filho, não é? Estava doente, coitado. O senhor vai lá, desce lá para curar o meu filho, era o oficial, porque ele desce lá antes que ele morra. O negócio lá não estava fácil não. Jesus disse: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, 51, até quando? E o homem foi e creu na palavra de Jesus. No versículo 53, entendeu, porque quando ele estava de caminho para casa, os servos vieram ao encontro do oficial para lhe dar a boa nova, uma boa notícia. Qual a notícia? O teu filho vive. Ele está bonzinho, o rapaz lá. E está mesmo, está. De que hora foi que ele ficou bom? Às 7 horas. E aí ele entendeu que aquela foi a hora em que Jesus disse: vai, o teu filho vive. E aí o que houve? E creu ele toda a sua casa. Fé de milagres. Ele creu que o Senhor faria. E depois a família também creu. Glória a Deus. Agora eu acredito que esse segundo aspecto aqui, a família já creu, foi para a salvação. Crendo em Jesus para a salvação. Mas foi a fé quem levou esta ação gloriosa na família daquele oficial do rei. Que a nossa mente, eu espero, tenha sido refrescada a respeito deste assunto e nós possamos continuar firmes na fé, lembrando que a fé
que são os olhos, que veem o que ainda é.